A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, como é que estão? Estão bem? Aqui na minha vida está tudo bem, tudo maravilhoso, graças ao Senhor Jesus Cristo. Hoje eu venho aqui nesse vídeo trazer para você 3 passos para o sucesso e o progresso espiritual e material que você tanto busca na Bíblia, na palavra do Senhor. E o primeiro passo é sobre a fé e a obra, algo que é muito importante. Precisamos ter fé e também precisamos fazer, né, meus irmãos, acontecer, correr atrás. E o segundo é como pedir. Como pedir? Precisamos saber nas nossas orações como pedir, como falar, como se comunicar com Deus, com o Espírito Santo e com o Senhor Jesus Cristo. E o terceiro passo nesta manhã é como buscar primeiro o reino de Deus. Isso é um estudo bem interessante, meus irmãos. E isso é a resposta que eu vou trazer hoje para a sua vida, que você tanto busca, mas não tenha encontrado até hoje. Talvez você tenha estado há muitos anos na presença de Deus, mas ainda não compreendeu essas 3 coisas, esses 3 passos. Vamos lá para o vídeo, meus irmãos. Muito bem, meus irmãos, vamos à palavra do Senhor então nesta manhã. Se encontra no livro de Tiago, capítulo 2, o verso 14, verso 20, verso 21, verso 22 e verso 23, meus irmãos. Vamos entender o primeiro passo, que é fé e obras. O quanto é importante a gente ter fé e obras junto, uma acompanhando a outra. Versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? É simples, meus irmãos. Muitas das vezes você tem fé, você acredita que Deus vai fazer algo. A Bíblia fala que tudo é possível ao que crê. Jesus fala, tudo é possível ao que crê. Nada é impossível para Deus, certo? Agora você pega, eu acredito que eu vou ser um pregador. Eu acredito que eu vou ser um levita. Vou louvar a Deus, vou louvar a palavra de Deus, vou louvar ao nome santo do Senhor. Tá, mas você tem essa fé, você tem essa vontade, você tem esse desejo. Já é algo importante. Mas o que acontece? O que é necessário para que isso venha a se concretizar na sua vida? Ação. Fé, eu acredito, eu creio. Ação é o que eu tenho que fazer. Eu tenho que agir em cima do que eu desejo, em cima dessa fé. Entendeu? Que nem você quer ser um pregador? Estude a palavra. Quer ser um cantor? Um louvar a Deus? Estude os louvor, leia os louvor, pratique o louvor, louve na sua casa, busque louvores novos, sabe? Procura aperfeiçoar a sua voz, porque a gente, quando tem que fazer algo para Deus, tem que ser perfeito, meus irmãos, tem que ser de coração, tem que ser sincero, sabe? Esse daqui é simplesmente um exemplo, mas você pode ser tantas coisas. Você pode querer ser um gerente, você pode querer ser tanta coisa, meus irmãos, tanta coisa. Detalhe, dentro da palavra de Deus. Deus, ele nunca vai te dar nada, vai ajudar você a conquistar alguma coisa que vai te destruir e vai trazer destruição para os que estão próximos de ti. Então, é dentro da palavra. Você quer ser o que você quiser, seja, mas dentro da palavra, porque aí sim você vai ter o suporte, o apoio e a bênção de Deus. Agora no versículo 20. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe dito,
isso imputado, ou seja, colocado, acrescentado como justiça. E foi chamado o amigo de Deus. Tá vendo, meus irmãos? Abraão creu. Ele primeiro teve fé. Ele creu no que Deus falou e pediu para ele. Deus tinha pedido, mas era um teste, meus irmãos. Deus, ele não aceita sacrifício humano. E nem mesmo de animais, nesse tempo presente chamado tempo da graça. Antigamente, para se perdoar o pecado, era necessário matar um animal. Não. Era assim, desse jeito no Antigo Testamento. Hoje, pela graça de Cristo na cruz, os nossos pecados são perdoados através dos nossos arrependimentos. Quando a gente peca, a gente sente no coração que a gente fez errado, a gente se dobra diante de Jesus, a gente fala: Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas. Aí o sangue de Jesus na cruz, daquela época que ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia para a glória de Deus, ele vem e nos perdoa, entendeu, meus irmãos? É assim, Deus estava fazendo um teste com Abraão. Deus queria ver se Abraão amava a Deus acima até mesmo do seu próprio filho, que é um bem muito querido, né? A família é algo muito abençoado, muito grandioso, muito glorioso. Bem-aventurado é aquele que tem uma família. Amém, meus irmãos? Então Deus estava fazendo isso, um teste com Abraão. Quero ver mesmo se Abraão me obedece pelo que eu sou, não pelo que eu posso dar ou não pelo que eu tenho. Quero ver a fé, a fidelidade dele. Então Abraão, ele ouviu a palavra de Deus e ele preparou. Ele teve fé, ele preparou todas as coisas, tudo certinho, o altar, o cutelo e a lenha, e o filho dele ele colocou sobre o altar. E aí a Bíblia vai dizer que quando ele foi para cortar, degolar o menino, aí o anjo do Senhor bradou, falou: Abraão, não faça isso ao teu filho, porque agora bem sei que você me ama, que você me obedece e que você acredita em mim. Então, meus irmãos, aí vai dizer: bem vês, no versículo 22, que a fé cooperou com as suas obras. Então, não adianta eu só ter fé, eu só acreditar e não fazer por onde. É que nem tipo assim, já me falaram uma vez, tinha 2 agricultores, mas ele estava pedindo chuva para Deus. Só que um estava com o campo preparado para receber a chuva, ou seja, um já tinha plantado as coisas e o outro não. Então, quando Deus enviou a chuva, ficou difícil. Ficou difícil. Então, irmãos, a gente tem que querer ou desejar algo na presença de Deus. Deus, ele é poderoso. Através da sua fé, ele vai realizar. Só que você também tem que se mover, meus irmãos. A fé não é algo automático, nem um computador, a gente clica lá e tudo acontece. Não. A fé é algo que tem que ser mútua, tem que ter fé, tem que ter obras, atitude, oração, busca, santidade, tem que estar junto, unido com Jesus, tem que estar em comunhão com Deus, entendeu? Envolve um fator, um monte de coisas, envolve, entendeu? Nós não podemos só simplesmente pedir achando que crê e não é da vontade de Deus. Temos que pedir as coisas segundo a palavra e a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos para mais um passo. O passo 2, nesta manhã. Pedes e não recebe. Essa é uma passagem muito importante, meus irmãos. É aquilo que eu falei, são fatores, são coisas, são 3 em 1, 4 em 1, são várias coisas, e junta tudo, aí a situação muda, aí o milagre acontece, que se encontra também em Tiago, capítulo 4, verso 3. Pedes e não recebes, porque pedes mal, para gastar-de em vossos deleites, ou seja, para gastar-de em vossos prazeres. Meus irmãos, a palavra de Deus, você vai ler de Gênesis a Apocalipse, há muitas promessas. Você vai ver que tem muitas promessas na Bíblia. Então, meus irmãos, que nem eu falei, temos que pedir segundo a Bíblia. Ah, mas Deus usou um profeta, Deus usou um vaso. Eu sei como que é isso. Se Deus usou um profeta, usou um vaso e você sentiu, o Espírito Santo testificou no seu coração que vai acontecer, aí você tem que orar,
ter fé, orar, agir e acreditar. Até se cumprir, meus irmãos. Até se cumprir, porque eu sei o quanto Deus é fiel. Minha esposa, ela não podia ter filhos, ela não podia engravidar. E a gente, antes de ter o nosso filho, o Miguelzinho, hoje ele está com 7 anos, vai fazer 7 anos nesse ano aqui, para a glória de Deus, minha esposa já ficou grávida. Aí o que acontece? Ela ficou grávida, mas ela perdeu. E no mesmo dia que ela perdeu, nós fomos lá no médico, fez raspagem, né? Tirou o feto do útero, tudo. E aí nós fomos pro culto. Aí nós chegamos lá no culto, aí Deus usou a missionária para falar que aquilo que nós perdemos não era no tempo de Deus, mas que no tempo de Deus, Deus ia abençoar, ia dar um filho para nós, ia ser um homem. A gente já sabia qual era o sexo do nosso filho antes dele mesmo ser gerado, meus irmãos. Deus é fiel. Então nós acreditamos nisso. E fora isso, outras promessas Deus fez. Deus confirmou em pessoas através de vidas diferentes, entendeu? Através de outras pessoas, nos outros lugares, em outras igrejas, entendeu? Então Deus, ele é fiel. Hoje meu filho, para a glória de Deus, ele tem 7 anos, uma criança super saudável, abençoada, entendeu? Deus prometeu, foi segundo a Bíblia, foi segundo a palavra de Deus e cumpriu, entendeu, meus irmãos? Então é necessário a gente pedir, acreditar segundo a palavra de Deus e pedir com sabedoria, meus irmãos, porque a gente, muitas vezes, a gente tem maneira de querer que o nosso ego seja amaciado. Eu quero isso, eu quero aquilo, mas tem que ser do meu jeito. Não é assim, meus irmãos. Deus tem uma vida próspera para você, material, espiritual, conjugal, familiar. Tem, meus irmãos, tem. Deus tem bênçãos para a sua vida, mas temos que saber acreditar, saber buscar, saber pedir e permanecer ligado com Jesus, em comunhão com Deus. Porque como você vai pedir algo para Deus sabendo que você nem vai na igreja, sabendo que você não ora, sabendo que você não jejua, sabendo que você não quer buscar Deus, não quer um compromisso com Deus, não quer renunciar às vontades da sua carne? Como que você pede alguma coisa para Deus? Fica difícil, meus irmãos. Então, se coloca na brecha, se coloca na posição, porque Deus, ele tem muito para lhe dar, meus irmãos. Deus tem muitas bênçãos para dar para os teus servos. E muita gente não está alcançando as bênçãos do Senhor porque não tem sabido, não sabe crer, não sabe agir, não sabe orar, não sabe pedir, entendeu? E quando a gente pede, muitas das vezes, é para o nosso orgulho, para o nosso ego. Não, meus irmãos, assim não acontece. Temos que ter humildade, temos que pedir para o Espírito Santo ensinar a gente, tirar da gente, limpar a alma da gente. Esse foi o segundo passo, saber pedir. Pedir segundo a palavra de Deus, meus irmãos. Quando a gente pede segundo a palavra, é a segunda vontade de Deus. Aí Deus, no seu tempo, ele cumpre. E agora vamos para o terceiro passo, meus irmãos, que é em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, o verso 33. Uma passagem muito conhecida pelos irmãos, mas é a palavra de Deus. Glórias a Deus. Mateus capítulo 6, o verso 33, diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, meus irmãos. Pode marcar aí, Mateus 6, 33. Então, meus irmãos, primeiro é ter fé, ação, saber pedir e buscar o reino de Deus. Quando você busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, quando você vai na igreja, você aceita Jesus, você ali vai frequentando, se batiza nas águas, porque é necessário se batizar. Aí você começa a tomar a Santa Ceia, ter comunhão com o corpo de Cristo, né? A Santa Ceia. E aí o Espírito Santo, ele vai trabalhando no seu ser, na sua alma. Porque as pessoas, quando vêm do mundo, elas vêm destruídas, meus irmãos. As pessoas vêm cheias de enfermidades na alma, cheias de feridas, cheias de chagas.
Então, dificilmente uma pessoa vai chegar na igreja hoje, aceitou Jesus ontem, já estou fazendo e a vida já está próxima e... Não. Primeiro, Deus ele vai curar a sua alma. Primeiro, Deus ele vai sarar as suas feridas. Depois que você tiver um ser humano em perfeita condição de ser abençoado por Deus na vida material, sentimental, nas outras áreas, aí o Senhor, no tempo dele, ele começa a derramar as bênçãos sobre a sua vida. Entendeu? Então, é tudo um processo, meus irmãos. As coisas com Deus é tudo no processo. Não espere nada que você vai para Deus e do dia para a noite Deus já vai te dar uma Hilux, um carrão, uma casa. Não. Primeiro, é necessário, como está escrito aqui em Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus é o que, meus irmãos? Buscar a salvação de Jesus Cristo. Buscar o que Deus nos deu de graça pela cruz de Jesus. O direito do perdão, arrependimento e transformação de vida. Ou seja, transformação de mente. Porque até hoje você cresceu vendo talvez um ambiente errado. Talvez você cresceu no meio de bebida, droga, pai e mãe, casamento desestruturado, família toda torta, e ali você vai para a igreja. Então, Deus ele quer transformar o seu entendimento pela palavra de Deus. Por isso que é necessário a gente estar ligado, unido, junto a Cristo, buscando ao Senhor em todo tempo. Paulo diz para a gente sermos abundantes na obra do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, temos que ser abundantes na obra do Senhor, para que possamos, meus irmãos, estar prontos, preparados para receber as bênçãos de Deus. Deus ele não vai te dar uma bênção para você, sabendo que amanhã ou depois você vai voltar para o mundo, sabendo que amanhã ou depois você vai voltar, sabe? Porque muitas pessoas é assim, vai lá, começa a servir Jesus, está naquele gás, naquele fogo todo, ô glória, maravilha. Aí Deus começa a abençoar, a pessoa começa a se acomodar. Já não ora mais, já não está orando 2 horas, já não está orando 1 hora, já não está orando meia hora, já não está lendo um pouco a Bíblia. Entendeu? Então a pessoa começa a desvanecer, a esfriar, a parar. Então é necessário a gente estar firmado, com os olhos focados no reino de Deus, buscando o reino de Deus, buscando o que Deus tem para a sua vida. Porque a gente pensa que, eu vou para a igreja porque Deus chamou, mas Deus chamou para quê? Eu vou ficar sentado. Não. Deus não te chama você para ficar sentado na igreja. Deus ele te chamou porque ele tem dons para te dar. Ele quer te usar ou no louvor, na pregação, na palavra de Deus, no evangelismo. Então ele te chama, ele te plantou na igreja, meus irmãos. É para você crescer e frutificar. Entendeu? É para você dar frutos para ele. Entendeu? É por isso que Deus te tirou do mundo, te lavou, te remiu pelo sangue de Jesus, te fez uma nova pessoa, te deu uma nova identidade. É para você produzir fruto, é para você granjear almas para o reino de Deus. Isso é buscar o reino de Deus, meus irmãos. E a sua justiça, andar numa vida justa, fazer o que é certo, fazer o que é bom e agradável diante do Senhor. E aí vai dizer: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, esses foram os 3 passos para o sucesso na presença de Deus. Deus tem uma vida abençoada para você, meus irmãos. Por isso é importante permanecer com a fé, orando, buscando em todo o nosso tempo das nossas vidas, buscando a presença de Deus, a face do Senhor. Então, meus irmãos, fique com essa palavra, fique com esse vídeo. Eu espero que você tenha muito gostado, porque é com muito prazer, meus irmãos, é muito prazer eu estar aqui podendo fazer esse vídeo para você, para te ajudar na presença de Deus. Eu comecei a servir a Jesus em 2011, hoje é 2023, já tive meus altos e baixos na vida, mas também já cheguei a conhecer muito sobre Deus, já cheguei, meus irmãos, a experimentar coisas. Quer saber uma coisa que é agradável? É quando você desce para orar, você sente aquela graça, aquela presença do Espírito Santo. Irmãos, não tem coisa mais maravilhosa do que isso, buscar a presença de Deus. Se você gostou desse vídeo, meus irmãos, se inscreva, ative o sininho de notificações, porque 2 vezes por semana eu estarei postando um vídeo para abençoar a sua vida, para te ajudar
na sua necessidade, naquilo que você não sabe. O meu intuito é te guiar a Deus, é ver você abençoado. Comente aí, meus irmãos, você é abençoado ou não? Em nome de Jesus, é abençoado. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.